Então, boa noite a todos. É um prazer dividir esse espaço no lançamento do livro, intitulado Dinheiro e Emoção. É o primeiro de uma trilogia que eu intitulei como Sabedoria Financeira, e tem muita relação com minha prática ao longo de bastante tempo com a educação financeira. O propósito maior é dividirmos esse espaço de diálogo. Pretendo fazer uma apresentação prévia percorrendo os capítulos do livro, para que possamos entender a sua base conceitual e de onde vem essa proposta, e também a qualquer momento, se alguém quiser participar com alguma pergunta, com alguma intervenção, sinta-se à vontade. Acho que é muito valioso quando nós temos trocas de conhecimentos e aprendizados, né? É também muito louvável estarmos entre amigos, estarmos entre aqueles que de fato possuem interesse no tema e que seja propagável adiante. A proposta é percorrer essa trilha que aqui está, sobre uma introdução que vamos contextualizar esse cenário do que rege nossas decisões emocionais sobre o dinheiro, quais são os gatilhos emocionais desse perigo, a proposta de entendermos também as crenças limitantes que temos de longa data e, sobremaneira, o que é essa chamada inteligência financeira, como podemos criar hábitos e o método que eu intitulei 5D, que nada mais é do que o diagnóstico, a disciplina, o desejo, a diversificação e o desfrute. Com isso, esse tópico faz parte da Semana Nacional de Educação Financeira, que está na sua 12ª edição. A base, ela é proposta pela SUSEP, Previc, a CVM, o Tesouro Nacional, o Banco Central do Brasil, dado que é um evento em porte nacional, a Secretaria Nacional do Consumidor e os Ministérios da Fazenda, Justiça e Segurança Pública, Educação e Previdência Social. Então, fazer parte da noite de abertura de um evento de tamanha magnitude, acho que é algo que engrandece ainda mais o lançamento do nosso livro digital. De forma introdutória, nós temos alguns números que permeiam a base da nossa relação com o dinheiro. Procurei ser o mais atual possível, trazendo o salário mínimo no nosso país, que é de R$ 1.518, é um reajuste anual, baseado no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o salário mínimo, ele tem um critério para o seu reajuste anual. É a relação da inflação, que gera a perda do poder aquisitivo. Observemos o preço do azeite, o preço dos ovos, já passamos pela questão do tomate, e volta e meia isso é percebido no dia a dia, até mesmo numa simples ida ao mercado. Fora a questão do INPC, nós temos também a relação com o PIB, que é sempre atrelado aos dois últimos exercícios. Então, o crescimento do PIB, que é o quanto o país produz, no seu produto interno bruto, mais a inflação do período, é o que rege o acréscimo do salário mínimo no ano subsequente. Então, devemos chegar para 26 em 1.600 e qualquer coisa. Contudo, o brasileiro ganha, em média, R$ 3.378. Se eu fizer uma conta simplória, algo próximo a 2 salários mínimos, mas isso é a média. E a média é uma das medidas estatísticas mais falhas, porque nós temos desde aquela pessoa que não tem remuneração qualquer, até, por exemplo, um jogador de futebol, que ganha na casa dos seus milhões de reais. Então, a média é uma medida falha. O que nós temos como uma referência melhor na visão da estatística é a chamada mediana, que traz que metade da população brasileira ganha menos de R$ 1.300. A outra metade acima desse valor.
Então, a mediana faz uma correção estatística em relação à média. Contudo, a média é uma medida mais conhecida. Nós calculamos desde os primeiros anos de escola. E o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Sociais, Econômicos e Estatísticos, traz que nós precisaríamos de pelo menos um salário mínimo de R$ 7.638. Então, observemos como o salário mínimo que nós temos hoje de 1.500 está defasado em relação àquilo que é entendido como o mínimo para a sobrevivência de uma pessoa em nosso país. Atrelado a isso, nós temos uma percepção de mudanças nos hábitos de consumo com o passar do tempo. Se há 10 ou mais anos nós íamos à locadora buscar DVD, buscar um VHS, de um certo tempo para cá, uma palavra que caiu na moda foi o streaming, a proposta de ter por assinatura. Nós passamos a ter uma geração que não se preocupa mais com a posse, com a propriedade, e sim com o serviço. Então, a ideia do streaming, da Netflix, da Amazon, se eu pensar talvez outras existentes, né? A Globoplay, por exemplo, é você ter disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, o serviço daquilo que você quer assistir e pagar uma assinatura em troca dessa mídia. Poderia falar também sobre uma mudança de consumo, o uso de aplicativos para deslocamento. Se nós voltarmos na linha do tempo, quando íamos utilizar um serviço de táxi, talvez pensássemos duas vezes por conta do valor. E o termo uberização até ficou popularizado de um certo tempo para cá. Possivelmente, alguns recordem comigo que quando esse serviço de Uber chegou no Brasil, houve até um inquietamento dos taxistas, até com atos de agressão a pessoas que possuíam carro preto, achando que necessariamente o carro preto estava associado a um serviço de aplicativo, o Uber. E hoje nós vemos isso já popularizado. Um serviço prático, acessível, bastante cômodo, mas se tivéssemos apenas a possibilidade de táxi, eu não sei se usaríamos no mesmo volume, até pelo valor de partida já ser diferente. Poderia trazer também outras situações. Nós estamos reduzindo o número de filhos por família. As famílias estão adotando pets. E essa proposta de pets, eu levo isso para a visão futura, perguntando quem vai pagar o seu plano de saúde quando você estiver na fase mais avançada da vida. Porque quando nós adotamos pets e não temos mais filhos, possivelmente não teremos acompanhantes na fase em que mais precisamos desse auxílio das futuras gerações. Delivery, apostas online, nós falamos no Brasil algo em torno de 240 bilhões por ano destinados às bets. Talvez não consigamos lembrar nessa live um time de futebol que esteja na Série A do Campeonato Brasileiro que não tem estampada na sua camisa uma propaganda de uma casa de aposta. Existe já estádio de futebol com o name rights associado a apostas online. Então, é a ideia da utilização de um recurso com gratificação imediata, em detrimento da educação financeira. Também temos nessa linha de raciocínio a base das próprias mídias sociais com influenciadores que disparam propagandas a todo instante sobre as apostas online. Sabemos que o Brasil passa por uma situação delicada, uma chamada crise emocional. O índice de inadimplemento é de 46,6%. Eu quis trazer aqui um retrato de como nós estamos nesse cenário atualmente. Essa informação aqui é deste ano já, de março de 2025. Observemos que o Amapá, o Distrito Federal, o Rio de Janeiro são estados que possuem maior quantidade de inadimplentes. E aqui um conceito: inadimplente é quando eu passo mais de 3 meses sem conseguir pagar uma dívida. O total de endividados no Brasil é maior, mas endividado é aquele que por vezes atrasa um mês,
paga uma conta de consumo e não paga o total do cartão de crédito, por exemplo. Isso nós temos 8 em cada 10 famílias no Brasil. Mas dessas 8 em 10 que se tornam inadimplentes, isso já cai um pouco. Então, esse cenário é nossa realidade. Ademais, nós temos atualmente mais de 400 bilhões em dívidas no nosso país. Pensar isso no consumo, possivelmente pela tela anterior, essa nossa mudança de hábitos de consumo. É sabido também que uma pessoa tem um valor médio de dívida de R$ 5.800 por diversas dívidas, sendo que cada dívida gera ali em torno de R$ 1.500. Isso, por ser uma média, não é uma informação tão precisa, mas é um balizador. Se eu entender por segmentação onde se dá essas dívidas, e se alguém quiser também participar nesse instante para ver se isso daqui é falho, observemos que a maior parte das nossas dívidas se encontra no cartão de crédito. 28% da dívida, cartão de crédito. O cartão de crédito é um belo aliado. A questão é quando ele se torna uma extensão do salário, uma extensão da remuneração. Porque, às vezes, nós estamos usando o cartão de crédito para o supermercado, para o posto de combustível, que é um uso recorrente. E isso gera uma bola de neve. Existe uma parte para as contas básicas, água, luz, gás, dependendo da localidade do país, internet. Os empréstimos com as financeiras representam mais de 18% das dívidas, que é um empréstimo caro, e demais serviços. Posso também atrelar a segmentação por gênero. E quando eu trago aqui gênero, eu quero mostrar que não muda. 50,3, 49,7 quer dizer que não está associado ao gênero, por mais que eu entrasse no conceito LGBTQIAPN+. Então, independente de qual seja o gênero, existe o consumo. Agora, chama a atenção a faixa etária. Então, observemos que dos 26 aos 40, tem 34% da população inadimplente. E dos 41 aos 60, 35%. Se eu somar os 35 com 34, acho que tem professor de matemática por aqui que não é meu forte, não é minha área, né? Mas vamos chegar ali próximo de 70% da população dos 26 aos 60 anos. O que isso impacta? Observem, o primeiro grupo, até 25 anos, geralmente é quando eu estou ingressando no mercado de trabalho. A minha renda é menor. Eu começo a ter ali uma consolidação, uma construção e organização a partir dos 26, no ciclo de vida financeiro. Quando eu estou dos 41 aos 60, é o momento em que nós estamos na expansão, na multiplicação do patrimônio. E muito desse patrimônio pode ser feito a partir de dívidas. Contudo, acima de 60, com algo próximo a 20%, no nosso slide 19,2%, é o momento que eu não deveria estar inadimplente. É o momento de pensar na aposentadoria, pensar no que eu chamo do quinto D do meu método, que é o desfrute. Aproveitar agora com aquilo que você construiu ao longo da vida. Isso dito, no livro, eu começo com um indicador chamado de saúde financeira, porque para a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, e quem quiser, não tiver no celular, tiver no desktop e quiser acessar o QR Code, aqui já vai para um teste que eu consigo dar um diagnóstico da saúde financeira. Então, o que impacta para a FEBRABAN essa organização da educação financeira é não termos controle sobre o dinheiro, gastar mais do que podemos e a inexistência de uma reserva financeira. No Brasil, o índice padrão é de 56, numa escala de 0 a 100. A população está na média ali dos 56, e essa saúde financeira é balizada nessas dimensões, que são a habilidade financeira. Então, notem, eu posso ter conhecimento em finanças, mas não necessariamente eu tenho habilidade com dinheiro. Eu posso ganhar bem, mas pode ser que eu não tenha habilidade com dinheiro. Aí, depois da habilidade, eu tenho associação com o comportamento financeiro.
Ou seja, gasto mais do que devo, eu penso no eu do futuro, eu penso nas minhas economias, e isso, somando habilidade com comportamento, gera o que nós chamamos de proficiência financeira. Nós fazemos proficiência em idiomas, ou seja, qual é seu nível de conhecimento. Isso é a proficiência, visando outros dois fatores, que é a segurança, formar uma reserva de emergências, e a liberdade financeira. Nessa parte introdutória do livro, nós apresentamos também a relação entre o dinheiro e a emoção, porque geralmente com o dinheiro nós pensamos em gerar a segurança, o status, poder, liberdade e, quiçá, autoestima. Observemos, inclusive, a questão da dentição, o sorriso, que é o cartão de visitas das pessoas. Então, via de regra, você observa que alguns até já optam por fazer não apenas um clareamento, mas um tratamento ali para a estética e tantas outras situações que o dinheiro leva, inclusive, para a possibilidade da autoestima. Contudo, tem muito significado. Esse significado é aquilo que ninguém nos ensina. Eu deixo também nesse QR Code uma lista de presença. Quem quiser participar, deixar dúvida nesse formulário para depois a gente expandir, abrir aqui para colocações, fica também nesse QR Code essa possibilidade. O que leva ao endividamento no nosso país? Cartão de crédito sem organização, os gastos pequenos do dia a dia. Hoje, no horário de almoço, eu tomo habitualmente o meu ácido acetil salicílico e deixo um em casa e outro no carro, porque eu sei que se eu almoçar em casa, ele está ao lado da mesa, se eu almoçar na rua, possivelmente eu estou com o carro e tomo ali meu remédio. Só que hoje eu deixei o carro no lava rápido, então aquele que estava disponível no carro não estava à mão. Então eu precisei ir até uma farmácia comprar um, um AS. Então essa compra é um gasto do dia a dia que não estava previsto. E eu também não tenho a preocupação de anotar rapidamente isso, mas eu faço esse exercício semanalmente aos sábados, uma verificação daquilo que fugiu ao meu gasto habitual. Então, essa falta de controle dos gastos do dia a dia, eu quis passar um exemplo de um gasto que acontece a todo instante e às vezes a gente não percebe. Eu posso ter um financiamento feito sem um plano realista, aquela máxima que possivelmente falamos, cabe no bolso. Se cabe no bolso, possivelmente é um financiamento sem planejamento. Porque se cabe no bolso, às vezes ele é em 48 parcelas, às vezes 10 parcelas. Oi, tio, vamos falar, por favor. Aberta aqui o som. Acho que tem a mãozinha do Marcos levantada. Quiser falar, por gentileza. Que ele colocou só. Foi sem querer, mestre Jala. Uma boa. Se tiver pergunta, por favor. Tá? Se tiver pergunta, por favor. E aqui nós falamos sobre as compras que, por vezes, são por impulso, para gerar alguma questão de retirar uma ansiedade, um estresse. Essas são aquelas que a gente tem que evitar a qualquer momento. Vou só tirar aqui o som, que acho que ficou aberto de alguém. Ok, acho que só tem que desligar o som para a microfonia aqui de alguém. Bom, então isso dito, o livro traz na parte introdutória os chamados vieses cognitivos, porque eu fui buscar na psicologia financeira, na economia comportamental, o que nos leva a usar o dinheiro pela emoção. E a lista traz 14 vieses. Não vamos falar todos, trazer somente alguns, mas, por exemplo, o viés da ancoragem. O que é isso? Eu me deparo com uma promoção em que diz que algo custa R$ 500 e está sendo vendido por R$ 300. O que eu faço? Eu compro e digo para as pessoas que eu comprei algo e economizei 200.
Porque se ele custava 500, eu estou pagando 300, o que eu digo é que eu economizei 200. Mas, na verdade, a leitura não é essa. A leitura é, se eu não precisava daquilo, eu gastei 300. E isso é o viés da ancoragem. Ou seja, aquele número que a gente recebe inicialmente é aquele que fica na nossa percepção. Às vezes, acho que tem que tirar aqui o som. Acho que é do Marcos que tem que tirar, Jarbas. Eu não sei se eu consigo aqui. Ok, então foi, brigadão. Então, esse viés da ancoragem, ele é muito natural. Eu coloco um valor em cima, Black Friday, que a gente chama no Brasil de Black Fraud, tem muito disso. É a metade do dobro. Então, você joga um preço em cima e depois reduz para algo que parecia ser natural. É dito, inclusive, que o estudante, quando usa a sua meia, ele está pagando inteira, porque aquele bilhete que é vendido inteiro, às vezes, ele é o dobro do valor. Posso usar também o viés do chamado efeito manada. Ora, se todo mundo está fazendo, deve ser bom. Esse efeito manada tem que ter muito cuidado, porque ele está recheado do chamado FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Então, tem que ter muita atenção ao efeito manada. Exemplo nos investimentos, os criptoativos. É um investimento de altíssimo risco, de altíssimo retorno, dependendo do seu ciclo. Mas não é porque todo mundo está investindo em criptoativos que eu devo fazer. Posso falar também do viés do prazer imediato. Nós vivenciamos recentemente nas redes o conceito do mimimei, aquilo que você compra para se gratificar. Ora, eu trabalho bastante, preciso. É um mimo que eu estou me dando, fruto do meu trabalho. Agora, como é que vai ficar o seu eu do futuro diante desse prazer imediato? Posso falar também do viés do otimismo. Quem não passa por isso? Às vezes nós compramos e pensamos, depois eu dou um jeito, vai dar tudo certo. Depois eu me viro. É o viés do otimismo. E às vezes eu não consigo me virar. Eu não consigo atender aquilo que era a expectativa. Ou o viés da propriedade. Quem também não passa por isso? Você fixa, quer vender um imóvel. Você fixa o valor do seu imóvel, digamos, 2 milhões de reais, mas a vizinhança está praticando 500 mil. Você diz, o meu vale 2 milhões. Isso a gente chama de viés da propriedade. Você tem geralmente a condição natural de colocar um valor naquilo que lhe pertence muito maior do que de fato deveria ser. Mas todos os vieses são explicados no livro, não passarei por todos aqui. E essas emoções em nossas decisões financeiras são fruto de ansiedade, gera estresse nas finanças, é um tabu nos lares, é muito difícil conversarmos sobre essa ansiedade e o estresse. Tem também a questão da comparação social. Se está tudo funcionando na rede social do vizinho, por que só comigo não? É a comparação social. Às vezes a gente só olha a grama do vizinho e o que é dito é não faça isso, porque se eu fizer, parece que não há ninguém triste. Só existe alegria e coisas boas a se passar. Assim como também a própria procrastinação financeira. Às vezes eu deixo de investir com medo. Isso é procrastinar. É você retardar, ou seja, eu deixo o dinheiro na poupança porque eu tenho medo do tesouro direto. E note que os próprios bancos investem no tesouro direto. E isso é uma procrastinação financeira, é medo. E assim foi o capítulo 1. A gente expande, abre com a introdução. Sobre os gatilhos emocionais, na Harvard Business Review, é trazido que quase a totalidade de nossas decisões, 95% delas, são tomadas de forma inconsciente. O interessante nessa pesquisa é que nós tomamos decisões pelo lado emocional e justificamos pela razão. Isso é prática, é comum. Qualquer decisão com dinheiro ela é tomada via de regra pela emoção e justificada pela razão. Então, eu vou comprar esse copo. Bom, por que eu comprei esse copo? Ele não é nada mais do que apenas um copo. Mas, de toda forma, eu tento racionalizar o motivo pelo qual comprei esse copo. No QR Code tem uma lista de presença, ou eventualmente, se alguém quiser deixar para alguma dúvida.
Outra máxima que eu trago no livro é que o marketing sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Nós temos Alexa, é o dia inteiro conversando em casa. Quem nunca passou por uma situação de estar conversando sobre algo e de repente aparece na sua rede social informação sobre aquilo? Seja uma chuteira para um futebol, seja uma camisa do clube, seja um filme que você citou. Isso é atrelado ao chamado algoritmo, que faz com que tenhamos uma personalização das nossas decisões. Por vezes, isso é positivo, porque existe um chamado FOBO, Fear of Best Options, que é o medo de muitas opções. Quando eu estou diante de um cardápio no restaurante, se eu tenho 32 opções, eu me atrapalho. O ideal é que só tivesse 3. Se tiver só uma, é melhor ainda. Então, quando eu tenho muitas opções, o nosso cérebro ele fica com dificuldade para decidir. E o algoritmo faz isso. O algoritmo personaliza os nossos caminhos. E isso é temerário, porque nós ficamos reféns daquilo que parece ser o ideal para cada um. Mas, em contrapartida, é sempre impulsionando para recomendações de compras. Quando nós entramos no site da Amazon, por exemplo, aparece: quem comprou isto também comprou aquilo. E você recebe e-mails personalizados. Isso está atrelado à dopamina, que é alguma coisa que nos dá uma satisfação imediata, à economia da atenção. Observemos que uma propaganda no YouTube leva 6 segundos. Um professor em sala de aula, ele tem 6 segundos para reter a atenção do seu estudante. Antes, nós levávamos 3 minutos para reter a atenção do estudante. Por que 3 minutos? É o tempo do intervalo da televisão. Se a gente observar entre o voltamos já e estamos apresentando, que é a vinheta de paralisação dos programas televisivos, em torno de 3 minutos. Se um professor entrasse em sala de aula e a turma estivesse conversando, ele não precisava solicitar silêncio. A turma pararia de conversar automaticamente, porque a audição, o cérebro, já estava preparada para voltar a atenção para alguém. Só que as novas gerações não assistem televisão, estão nas redes sociais. E notem que o tempo de passar o dedo no celular, ele não leva mais do que 3 segundos para chamadas CTA, Call to Action. Então, você tem ali o tempo de convencimento, que é a chamada economia da atenção. É o que mais vale hoje para as empresas. Existem as chamadas armadilhas do crédito, as datas comemorativas. Nós passamos ontem pelo Dia das Mães. Mês que vem temos Dia dos Namorados, depois vamos ter o Dia da Avó, Dia dos Pais, Dia das Crianças, a Black Friday. Colocamos no nosso calendário Halloween e finalizaremos com o Natal. Então, observem que existe um ciclo de datas comemorativas que estimulam o consumo. Inclusive, há pouco foi gerado o Dia do Consumidor, que, salvo engano, foi em março. E, originalmente, era para lembrar dos direitos do consumidor, mas o comércio utiliza como um ato de consumo. As apostas online, que estão acabando com famílias, acabando com relacionamentos, os gastos para o retorno imediato, o impacto no trabalho, às vezes a minha concentração não fica nos meus afazeres, porque eu estou preocupado com as dívidas. Então, tudo isso é trazido também no livro. Agora, o livro apresenta também como podemos evitar. Então, o que eu tenho como ponto de partida? Talvez saber quais são meus gatilhos, criar um tempo de espera. Nós falamos minimamente em 2 tempos de espera. Qual o primeiro que eu sugiro? A regra das 24 horas. Toda vez que eu vou comprar algo, e a Michelle vivencia isso comigo, eu não faço a compra de imediato. Se no dia seguinte eu ainda tiver a intenção daquele produto, daquele serviço, aí sim, ele faz sentido. Porque a última pessoa que eu tenho que perguntar se aquilo me interessa é o vendedor. É a pessoa que vai dizer que é ótimo. A pessoa trabalha e depende daquilo. É o trabalho, não é nenhum crime isso, mas é a percepção de quem está do outro lado. Uma lista.
de compras, seja na internet, seja saindo de casa. Não decidir compras sob impacto de fortes emoções, ter um orçamento, existe a regra do chamado método 50, 30, 20, evitar cartão de crédito quando não for planejado. Isso me traz mesmo algum benefício e, se possível, o desapego. Michele sabe que se eu pudesse, eu só teria 5 camisas, 7 talvez, né, considerando o final de semana, né, para ter ali a base necessária. Mas nós somos, via de regra, consumistas. O terceiro capítulo, eu apresento as crenças limitantes. Existe muito da romantização da escassez. Pode ser, inclusive, nós estamos no remake da novela Vale Tudo. O que diz a personagem Maria de Fátima? Quem mente rouba e quem rouba mata. Então, isso é uma narrativa de que a pobreza, ela também é algo que nos dá orgulho, quando é um conceito de mentalidade. Nós temos a ideia dessas narrativas populares, observemos os contos de fadas. Geralmente, o mocinho é aquele do vilarejo, e o vilão é aquele da realeza. Então, isso já vem, inclusive, nos contos da Disney. É algo que aparece muito romantizado. Há pouco assistíamos o filme Um Sonho de Liberdade. Ou o livro, ou até mesmo o filme, O Conde de Monte Cristo. Isso também é romanceado. Algumas frases que são inerentes, duas que eu gosto muito são aqui: sou brasileiro e não desisto nunca. Se formos observar o pé da letra, o que está dizendo? Você vai tentar a vida inteira e não vai chegar a canto qualquer. Não desisto nunca, não tem outra conotação. Então, claro que nós somos feitos de falhas, de tropeços, vamos recomeçar sempre que possível, mas é como se passasse para si essa dor. Ó, não desista, você vai conseguir. Eu já estou aqui em cima, você nunca vai chegar aqui, mas não desista. E outro que a gente fala também, o importante é ter saúde, o resto a gente dá um jeito. A saúde em primeiro lugar. Mas quando eu segmento, é como se isso estivesse dissociado. E por aí vai tantas outras frases que conhecemos. Isso está preso, possivelmente, à nossa infância, à nossa relação com o comportamento financeiro e o próprio dinheiro. Uma pesquisa da Standard & Poor's Rating Service Global Financial traz que o Brasil ocupa uma posição tardia, muito para trás, no ranking de educação financeira. E isso está muito atrelado ao nosso ranking de educação. A deficiência que nós temos em cálculos em português, né, que é a nossa língua pátria, nos anos iniciais, eles se revelam na própria educação financeira. Se eu não sei fazer cálculos, eu tenho mais dificuldade em lidar com os números. É entendido que 2 em cada 3 adultos no mundo não possuem conhecimento financeiro. Que conhecimento é esse? Calcular juros, saber a taxa de um empréstimo, coisa básica. Quando eu compro algo em 12 parcelas de R$ 49, o que eu estou preocupado é que os R$ 49 cabem no meu bolso, mas não deveria ser essa a minha preocupação. Eu deveria buscar a taxa daquela situação. E nós estamos no momento com taxa Selic subindo, ou seja, os financiamentos e empréstimos tendem a ficar mais caros ainda. Então, no Brasil, 2 em cada 10 apenas conseguem fazer cálculos simples de matemática financeira. Se 8 em 10 não conseguem, o que isso gera? Empréstimos não tão positivos, além do mais, por vezes, desnecessários. Eu poderia ter outras linhas de crédito mais em conta, mas às vezes eu vou para uma financeira que cobra 15% ao mês, ou às vezes até mais do que isso. Isso gera um ciclo vicioso da nossa origem, né? Nosso conhecimento, e também gera um medo de investir, porque possivelmente nós temos a desinformação, e essa desinformação é até comum nos grupos de pessoas próximas. Às vezes eu passo algo encaminhado com frequência. Por ser alguém que eu conheço, não quer dizer que aquela informação é verdadeira. Às vezes a pessoa que encaminhou com frequência nem viu.
nem assistiu aquele vídeo, nem sabe qual é a mensagem, mas ela encaminha nos grupos. Então, esse reflexo de desinformação vem, inclusive, para as finanças. E a própria falta de educação financeira na sociedade também compromete. Chegando aqui na parte mais avançada do livro, depois de apresentar problemas, começo a ter ali a ideia de soluções. O que é uma inteligência financeira? Nada mais do que tomar decisões equilibradas e eficientes, ou seja, administrar o dinheiro de forma estratégica. Não é cortar gastos, mas é aprender a equacionar, a equilibrar o eu do presente com o eu do futuro. Pensar que quando alguém diz só se vive uma vez, isso está carregado de um erro. Na verdade, só se morre uma vez. Nós vivemos todos os dias. E quando eu penso, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, talvez eu esteja esquecendo de que existe um legado que depende de si. Você também tem alguém que está ali à sua sombra. Então, não é pensar somente em você. Com isso, a inteligência financeira é atualizar-se na educação financeira, controlar gastos e orçamento, eliminar dívidas, ter uma reserva de emergências. E interessante porque eu gosto de ler muito, estudar muito educação financeira, e Gilmar vai observar que os influencers chamam de reserva de emergência. Eu chamo, Gilmar, de reserva de emergências, porque eu não sei se vai ser só uma, eu posso ter várias. Então, eu acrescentei o S ali por minha conta. Eu pluralizei essa reserva por minha conta. A base de formar patrimônio e ter um propósito para construir o que eu chamo de riqueza. Porque se eu não tiver um propósito, não tem porquê. O dinheiro não é para ser acumulado apenas para acumular. Tem que ter seus porquês. Esse propósito vem de Mark Twain, que diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da vida de qualquer pessoa são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Qual é o seu propósito? Qual é a sua obra? Hoje eu tive o prazer de receber um livro assinado pelo mestre Cortella, dedicado a mim. Eu sou Cortella, ele tem o livro. Qual é a tua obra? Um escritor, um professor que eu admiro muito, hoje me presenteou e dedicou esse livro, e eu lembrei aqui do Mark Twain, que é de onde vem essa citação. Para a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, algo em torno de 2 em cada 10 brasileiros possuem algum conhecimento sobre investimentos. E pode ser mais ou menos a metade sequer tem um planejamento financeiro, o que vai contribuir lá no início da nossa apresentação, com endividamento e inadimplência. Se eu não tenho planejamento financeiro, qualquer gasto que apareça é uma emergência, e isso gera um inadimplemento. Ou seja, endividar-se e ficar inadimplente não tem relação com quanto se ganha. Claro que há uma tendência maior, se eu ganho menos, eu tendo a me endividar mais. Mas isso não quer dizer que quem ganha muito não possua dívidas e não esteja inadimplente. Tá? E 40% dos brasileiros, para o Serasa, não fazem nenhum tipo de controle financeiro. Vivem no ritmo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É o modo automático. Quais são os erros mais comuns que nós temos? Posso citar 3 aqui em destaque. Não pensar no futuro. Cantava Cazuza, o tempo não para. Não investir ou investir sem conhecimento, que é tão falho quanto não investir. Então, se eu invisto nos produtos equivocados, isso também é uma falha. E depender apenas de uma única fonte de renda. Essa é uma outra situação. Agora, eu preciso ter o autoconhecimento financeiro. Um psicólogo, Brad Klontz, ele traz que existem os chamados arquétipos, ou seja, o comportamento de como nós lidamos com o dinheiro. Então, observemos. Eu sou evitador do dinheiro? O evitador é aquele que às vezes tem até dificuldade de olhar o extrato bancário. Ele sabe que está no limite especial, mas ele não quer olhar. Ele evita, né? Tem aquele que adora o dinheiro.
Então, geralmente é o esbanjador. Tem o vigilante financeiro, tem planilhas, controla tudo que entra, tudo que sai, e tem aquele que busca status. Ou seja, às vezes preza mais por experiências do que patrimônio. O psicólogo aqui trazido mostra que às vezes eu consigo me dividir entre esses quatro. Não necessariamente eu tenho apenas um que sobressaia. Pode ser que alguém consiga se identificar. Poxa, eu de fato tenho minhas planilhas, mas eu gosto de experiências. Então eu tenho um pouquinho de vigilante e um pouquinho de buscador de status, né? Então não necessariamente a gente consegue fixar um deles apenas. Mas no livro eu deixo um teste para quem quiser descobrir aquele que predomina. Faz parte também do nosso livro. E o que vai diferenciar de quem enriquece para aqueles que vivem endividados? O ponto de partida, mudança de mentalidade, mindset, criar hábitos que busquem o entendimento de que o dinheiro tem que ter um propósito, o fator do tempo. Às vezes nós começamos a investir e é muito gratificante alguém que me consulta via de regra sobre investimentos e me mandou uma mensagem há pouco dizendo meus primeiros centavos de dividendos com fundos de investimento, e a alegria daquela pessoa, porque ela estava vendo ali centavos de ganho, mas com o tempo isso possivelmente já seja mais uma fonte de renda daquela pessoa. Entender que o longo prazo é um divisor de águas na educação financeira. E o livro finda com hábitos financeiros, que nada mais é ajustarmos de forma gradual a nossa mudança de comportamento, mudar hábitos de consumo. Existe um conceito chamado de reduflação, que às vezes a gente não percebe, não sei se recordamos, mas o papel higiênico tinha 40 metros. Ele passou para 30, reduziu 10 metros e o valor é o mesmo. Se nós pensarmos, eu gosto do biscoito goiabinha da Piraquê. Antes eram 12, hoje são 9 biscoitos. E é o mesmo preço. Então, isso a gente chama de reduflação. Alguns produtos diminuem o tamanho e mantêm ali o seu valor. Então, posso trocar alguns hábitos de consumo, posso evitar pagar juros desnecessariamente. Automatizar investimentos é uma máxima que a gente traz. Pague-se primeiro. Se eu tenho boletos todo mês para pagar, por que eu não crio o meu boleto de investimentos? Então, toda vez que entrar um valor, eu já sei que antes de pagar o que eu devo, eu também tenho aquele compromisso comigo, fazer o investimento no eu do futuro e acompanhar as finanças. Isso, atrelado à neurociência, que diz que nós temos dois sistemas, né, o racional e o lógico, mostra que perder dinheiro é uma dor que causa 2 vezes mais intensidade do que ganhar dinheiro. Então, às vezes, a gente tem medo de investir porque acha, eu vou perder, e aí não faz. E isso é explicável pela neurociência, né? Pelo viés da dopamina. Às vezes nós compramos porque dá uma gratificação imediata. E quando eu compro com o cartão de crédito, essa gratificação e essa sensação de alegria é maior ainda, porque eu não vejo sair dinheiro da minha mão. Nós estamos no momento Pix, que já é o instrumento mais utilizado nas operações financeiras. Só no ano passado foram 43 bilhões de transações por Pix. Não são 43 bilhões de reais, são 43 bilhões de transações, o que gera muito mais em dinheiro. Isso ultrapassou cartão de débito, crédito, boleto, DOC, TED somados. Então a gente usa bastante Pix. Isso é bom, porque, ou seja, você tem o dinheiro ali para consumir, você percebe que está saindo, está trocando o dinheiro por um produto ou um serviço. Quando eu uso o cartão de crédito, eu estou ativando a dopamina, porque eu estou gerando ali um prazer, mas não estou saindo com recurso naquele instante. E a fatura chega uma vez no mês. Preciso, para isso, ter disciplina. O Ramsey traz que ou você diz para o seu dinheiro para onde ele deve ir, ou acabará se perguntando para onde ele foi. Então, isso é disciplina financeira.
Uma pesquisa da National Endowment for Financial Education, em nível mundial, diz que isso é falta de planejamento. Então, a proposta do livro também é mostrar uma possível associação com planejar-se. Com quais ferramentas? Não são próprias criadas por mim. Os bancos oferecem o Open Finance, que vem do Open Bank. Então, existem aplicativos do próprio banco, inclusive até integrados, se você tiver mais de uma conta bancária, com corretoras, com fintechs, com bancos tradicionais, bancos digitais, você consegue integrar. Não precisa ter um bloco de papel à parte, uma planilha. O próprio aplicativo já facilita. Outras pessoas preferem ter à mão. Vai de geração. O importante é que a gente tenha a ferramenta e tenha disciplina. Eu uso planilhas, mas existe um método dos envelopes. Minha mãe fazia o salário, o envelope do aluguel, o envelope do mercado, e os bancos estão resgatando isso no conceito de caixinhas, cofrinhos, envelopes. Os termos estão remetendo a algo que já era feito há muito tempo, e isso tem popularizado também. E eu proponho o método 50-30-20, que é 50% daquilo que você tem de rendimento para o que é essencial, mercado, a questão de plano de saúde, as contas básicas, 30% daquilo que não é essencial. Então, o que não é essencial, às vezes, final de semana, dependendo do que você tem de atividades, o streaming. Aí vai muito de cada pessoa saber o que é essencial e o que não é essencial. Então, exemplo, para uma pessoa, às vezes a academia é essencial, para outra não é. Então, o que vai para cada parte dessa regra vai de cada pessoa. Agora, 20% é investimento. 20% é pensar, ou você está investindo em si, com o curso de formação na área, buscando aprendizados diversos, livros, ou está investindo para o seu futuro. Essa regra 50-30-20, ela não é engessada. Ela pode ser 60-20-20. Vai depender do seu momento. Ela pode ser 70-20-10. O importante é que a soma seja 100, porque ali é o cálculo de porcentagem, mas depende do seu momento. O que a gente propõe? 50-30-20. 50 é essencial, 30 é não essencial, 20 é investimento. E fechamos trazendo o seguinte: imaginemos nesse momento um exercício em que eu fecho os olhos e me encontro com 3 versões minhas. O eu do passado, que tomou decisões erradas, gastou impulsivamente, fez dívidas e se arrependeu depois. O eu do presente, somos nós, tem consciência do que precisa fazer para a mudança, mas ainda carece de disciplina e da consistência para continuar evoluindo. E o eu do futuro, a versão sua, que construiu riqueza, vive sem preocupações financeiras, conquistou sua liberdade para fazer escolhas sem depender necessariamente do dinheiro. Se houvesse um encontro do seu eu do futuro com você, como é que seria essa conversa? E no livro eu faço uma associação com a música do Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado, o tempo não para. Com todo o meu conhecimento musical, deve ter até quem virou a cadeira nesse momento, né? Que é um tenor por aqui, vamos para a água, e passa a ser soprano. Então, com esse momento de Cazuza, é pensar que as decisões que eu tomo hoje interferirão no meu futuro. O passou, passou. Talvez eu não consiga mais resgatar, mas eu tenho que pensar nesse futuro. E aí eu apresento o chamado método 5D, que é um método que uso comigo, que eu aplico nas minhas mentorias, e é um curso que vai surgir muito em breve, para mostrar que, primeiro, precisamos ter um diagnóstico, um raio-x das nossas finanças. Eu entrego isso no livro. Trago o segundo D, que é a disciplina, nada mais do que a organização e o controle financeiro, e levo para o desejo. O que é o desejo? O conceito SMART,
que é o conceito das metas do planejamento. Nossas metas devem ser específicas, devem ser mensuráveis, atingíveis, realísticas e ter um prazo. É o conceito SMART. Isso daqui é porque quando eu penso, eu quero comprar uma casa, isso não tem como alcançar financeiramente. Eu quero comprar uma casa de tantos mil, tantos milhões de reais, no prazo de, financiando em, ou à vista. Então, o que é que eu tenho que fazer para alcançar aquele valor de entrada ou valor total dessa aquisição? Então, a gente trabalha a educação financeira para o desejo também. O que é que eu vou perceber? Nem tudo que eu quero eu posso, naquele instante. Mas não quer dizer que eu não vá conseguir se eu trabalhar com o tempo. E depois do desejo, mostraremos como diversificar, que são os diversos produtos financeiros que existem no mercado, e como é que eu posso desfrutar também adiante de tudo aqui que foi trazido. Notem que o desfrute, nós não temos qualquer, digamos, vamos dizer aqui, qualquer garantia de que aquilo que eu planejo eu vá alcançar. Nossa vida, como é dita, a Deus pertence. Mas se eu pensar nisso apenas, eu não gero o meu eu do futuro. Então, não sei o que vai acontecer comigo há 10 anos à frente, há 20 anos, mas eu estou me preparando para. Essa é uma base do que eu chamo de desfrute. Não é ter dinheiro por ter dinheiro, é ter um propósito. Meu propósito é muito atrelado a experiências diversas e pensando também no futuro. Então, esse é o método 5D, que é apresentado no livro digital, que está sendo lançado hoje, chamado Dinheiro e Emoção. Dos 5Ds, que é a trilogia Sabedoria Financeira, no livro, nós trazemos os dois primeiros, diagnóstico e disciplina, e do diagnóstico e disciplina é pensando principalmente em quem acha assim que já tentou de tudo e não conseguiu. É uma proposta principalmente àqueles que têm mais idade e acreditam assim. Será que ainda dá tempo? Sempre dá. Vai depender do seu propósito. A ideia não é mostrar como alcançar milhões, mas chegar a uma renda que seja complemento do que você precisa na sua aposentadoria. Se eu preciso de mais R$ 500, o livro vai mostrar isso daí. Se eu preciso de mais R$ 3.000, o livro vai trazer caminhos para. Se eu preciso ter mais R$ 100.000, o livro vai mostrar também possibilidades de. Mas no primeiro dos 5Ds, nós apresentamos 2, que é o diagnóstico, entender onde eu estou e entender também como começar. E entregamos esse diagnóstico personalizado. Quem já participou, que isso está à parte, inclusive, já recebeu esse feedback por e-mail, passa a ter acesso no WhatsApp, com dúvidas, direto comigo. Forneço um outro e-book, onde eu ensino 5 passos para transformar esse início da jornada financeira. Uma lista completa de todas as instituições que participam do Open Finance no Brasil, porque disse também que é possível fazer o controle financeiro. Entrego o teste de qual é o seu comportamento financeiro, segundo o Brad Klontz. Um quiz para entender em qual momento do método 5D eu estou, porque, ora, alguém pode me dizer assim, eu não estou endividado. Eu não preciso ter o diagnóstico porque eu sei. Eu quero agora entender mais como mensurar meus desejos. Então, eu entrego também no livro um teste, para que a pessoa possa verificar. Dos 5Ds, eu quero saber agora da diversificação. Eu já não preciso das 3 etapas iniciais. Então, isso também é entregue no livro. Tem um checklist para a gente validar cada etapa e uma planilha que eu utilizo com o meu próprio controle de orçamento. E aqui tem minhas referências finais. É o que eu busco, sempre uma referência naquilo que eu gostaria, né? Então, busco também transitar desta maneira. Fica aqui para as dúvidas e quem quiser localizar, aí sim, no Instagram, essa gravação vou deixar no YouTube, para aqueles que entraram previamente, não participaram nesse segundo link, quiserem assistir a posteriori, né? E para mim uma honra ter um grupo
tão seleto, tão diferenciado no lançamento oficial desse livro digital durante a Semana Nacional de Educação Financeira de tamanho porte. Tá? Muito, muito obrigado. Fico aqui para as perguntas agora. Bom, boa noite, Jarbas. Tudo bem? Boa noite, galera. Primeiro, parabenizar. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de se reeducar. Acho que foi bem tranquilo a explicação, foi bem didático, deu para nos dar um norte de como saber separar muito bem aí, de fato, a emoção do que de fato é importante no dia a dia da gente financeiro, né? Eu acho que ao longo da leitura dos processos, das páginas lidas, vão surgindo algumas dúvidas, e aí a gente vai entrando em contato para tirá-las. Muito bom, Léo. Obrigado. Viu? E o Léo já está na fase do desfrute. Já está ali no último D do método, porque já está ali deitado, né, acompanhando essa live, né? E eu estou aqui ainda na disciplina, né? Mas já está ali no desfrute. Muito bom, Léo. Obrigado, viu, por sua participação. Na verdade, eu estou na parte do descanso. Depois do dia de trabalho. Muito bom, né? Bom. Então, se alguém mais quiser participar... Boa noite a todos. Eu queria agradecer por tanto conhecimento, tantas coisas que agregaram pessoalmente a mim no momento que eu estou precisando de muita disciplina financeira. Foi, assim, um aprendizado enorme. Eu só tenho gratidão por tanto conhecimento. Obrigado, Miss. Muito bom. É sempre compartilhar, porque quando a gente conversa sobre dinheiro, geralmente não é um assunto que faça pauta dos lares, né? Eu cresci, sei que até hoje, assim, sei na minha infância e minha adolescência, até hoje não sei quanto minha mãe pagava de aluguel, né, do nosso primeiro residência em Queimados, e também é algo que não faria diferença qualquer, né? Mas só para trazer um exemplo que isso não faz parte da nossa pauta diária, conversar sobre finanças. E considerando os hábitos das famílias brasileiras que estão mudando, nós estamos adotando mais pets, estamos tendo menos filhos, né? Haverá uma nova reforma da Previdência, possivelmente, eu nem sei se eu conseguirei usufruir do que eu recolho mensalmente ao INSS, porque pode ser que muito em breve esteja ali sem conseguir arcar com o retorno, quiçá a quantidade de pessoas que são CNPJ. Né? A Mislene e o Léo tem um exemplo próprio, né? Então, que tem que fazer ali o pão de cada dia, que a batalha ainda é maior. E se não conseguir separar o CNPJ do CPF, isso é delicadíssimo. Muito bom. Mais alguém querendo participar? Ô, Jarbas, quero agradecer também aí pelo convite, foi muito bom, muito esclarecedor. Tem algumas coisas que a gente pensa que sabe e, na verdade, a gente não sabe. A gente acaba aprendendo bastante. E a ideia é bem essa mesmo, a gente deixar de ser tomador para ser investidor. Isso é importante, eu acho que é a virada de chave, né? E esse conteúdo que você passou é importante seguir adiante mesmo, né? Passar para as outras pessoas para adquirir esse conhecimento, porque é muito esclarecedor e é muito rico, né? Esse conteúdo. Então é legal, só quero te desejar parabéns mesmo, muito bom. E com certeza passarei para frente, porque é uma das coisas que a gente precisa aprender mesmo, lidar com o dinheiro, né? E o dinheiro, algumas crenças, né? Que dinheiro não traz felicidade, esse tipo de coisa, né? A gente tem que fazer as pazes com o dinheiro, porque é importante, né? Então, se você tem um plano de saúde, você precisa de dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro. Então, acho que é importante a gente ter essa tranquilidade. O dinheiro traz paz, né? Não o contrário. Mas parabéns, viu, Jara? Parabéns mesmo, muito legal.
Obrigado, Gilmar. O importante é termos um propósito, né? Não é acumulá-lo apenas para ter, né? Mas saber o seu porquê, né? Ter o propósito para, né? Obrigado, Gilmar. Sempre aprendo contigo. Então, Boa noite, doutor Jarbas. ô, mãe, tudo bem? Como é que foi aí o Oh, foi dia? bom ouvir sua palestra, gostei muito, e mais porque você citou aí no nosso tempo de quando recebia o salário, separava tudo no envelopezinho e nunca precisamos passar apertos financeiros por tanta disciplina salarial, com o pouco que ganhava. Isso é muito importante, as famílias saberem como controlar o seu dinheiro. E parabéns por todos os amigos que estão ali. é, Como é que é, meu Deus? Deixa eu ver. Prestigiando você nessa palestra hoje. Que Deus te abençoe, meu filho. E fico obrigada por ouvir todos nós. Não, tá feito. Obrigado pela participação de vocês, né? Hoje nós estamos, alguns mais agasalhados, outros mais à vontade, né? Pelos diversos locais do Brasil. Tem aí a participação. Muito bom, né? Obrigado. Ele falou que é o macaco do Brasil. Muito bom. Mais alguém? Eu vou deixar aqui, depois vocês puderem partilhar, o link da venda do livro, né? Quem puder partilhar, eu vou deixar aqui também. Mas antes, deixa eu parar aqui a gravação.